Hey, pessoal! Hoje à noite a gente vai embarcar numa história um tanto estranha, um pouco brilhante, e que de alguma forma envolve um deus músico, uma tartaruga cheia de segredos e uma caminhada tão longa que até o tempo parece cansar. Você está no Olimpo, o lar dos deuses, cercado por colunas douradas, nuvens perfumadas com lavanda divina e aquele som constante de harpas tocando sozinhas em algum canto. No meio desse cenário tão dramático quanto uma novela com trovões, Apolo está entediado. Deitado num banco de mármore esculpido no formato de uma concha gigante, ninguém sabe por quê, ele gira sua lira nos dedos como se fosse um chaveiro. Deus da luz, da música, da poesia e de um ego considerável está suspirando alto, de um jeito que faz até os ventos murmurarem: lá vem ele de novo. A verdade é que quando se é imortal, até o pôr do sol pode parecer repetitivo. Mas, então algo acontece. Não é uma voz, exatamente. É mais como um sussurro que vem com o vento, trazendo o cheiro de papiros antigos e folhas de oliveira queimando lentamente. Uma profecia esquecida. Algo sobre uma tartaruga dourada que carrega o som do mundo nas costas. Uma criatura que caminha entre os domínios do tempo, escondida há milênios. E segundo esse sussurro, apenas Apolo poderá encontrá-la. Ele se senta. Os olhos brilham com aquela luz que só deuses têm quando sentem que vão fazer algo importante. Ou muito, muito bizarro. Então, antes de você se ajeitar para dormir, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E comenta aí embaixo de onde você está ouvindo essa história e que horas são por aí. Agora, apaga a luz, talvez ligue um ventilador para dar aquele som de fundo suave e vamos começar essa jornada juntos. Você vê Apolo se levantar com energia renovada. Em um instante, ele veste uma túnica leve que brilha como o pôr do sol sobre o mar e calça suas sandálias de ouro, que cintilam a cada passo como se cada grão de poeira fosse saudado por um raio de sol. Ele não pergunta quem quer ir junto, ele simplesmente vai. E você, claro, decide seguir, porque quando um deus resolve caçar uma tartaruga cósmica, ou você acompanha, ou perde a melhor parte da história. Vocês descem o Monte Olimpo por uma trilha antiga que só aparece quando um deus decide lembrar que ela existe. A vegetação se afasta levemente, como se reconhecesse a presença de Apolo. O chão murmura. Músicas esquecidas sob seus pés. Literalmente murmura, com vozes roucas e desafinadas, parecendo um coro de ninfas resfriadas. Logo vocês chegam a um vale curioso. A luz ali é diferente, meio dourada, meio empoeirada. E no chão, marcas, pegadas. Só que algo está errado. Algumas são grandes demais, outras pequenas demais. Algumas parecem de tartaruga, outras de tartaruga com asas. Apolo se agacha. Passa os dedos por uma das marcas. O traço é quente, recente, e no ar há um cheiro muito específico, algo entre couro molhado e mel envelhecido. Sim, é estranho, mas você já viu coisas mais estranhas, como aquele templo dedicado ao deus desconhecido que tinha um altar com formato de pepino. Lembra? Um dado curioso. Na Grécia Antiga, as tartarugas simbolizavam tanto a paciência quanto a proteção divina. E acredita-se que a primeira lira de Apolo foi feita com o casco de uma tartaruga, presente de Hermes, que basicamente roubou o bichinho no meio da estrada. Ainda hoje, estudiosos discutem se isso era um ato simbólico ou só uma grande travessura. Mas essa tartaruga que vocês estão procurando não parece ser dessas comuns. Conforme a noite se aproxima, o céu muda de cor. Tons de púrpura e âmbar tomam conta do horizonte. E você percebe, Apolo não está só seguindo uma profecia. Ele quer essa jornada. Está cansado da previsibilidade do Olimpo, dos hinos, dos templos. Ele quer algo novo, algo vivo. Vocês se aproximam de um campo de oliveiras abandonado. Algumas árvores ainda dão frutos, outras parecem dormir de pé. Em uma delas, uma placa de madeira antiga balança ao vento. As letras quase apagadas dizem: "A pressa é inimiga da eternidade." Apolo revira os olhos. Você sente que ele já ouviu isso demais. Mais adiante,
Há uma colina baixa com uma pedra solitária no topo. Apolo sobe. Você segue. De lá de cima, ele observa o horizonte, o olhar fixo num ponto que você não consegue ver. Mas ele vê. Ele sente. Algo lá na frente o chama. Um som antigo, talvez um eco, talvez um sussurro, talvez uma música que ele mesmo esqueceu que compôs, há muito tempo em algum outro mundo. E por um instante, o vento para. O céu parece prender a respiração. Você também. Porque ao longe, bem ao longe, entre os troncos retorcidos e sombras do crepúsculo, algo se move, lento, redondo, tranquilo. Uma figura baixa que caminha sem pressa, deixando marcas que brilham por um instante antes de desaparecerem. A primeira pista apareceu. Você começa o dia com uma sensação diferente no peito. Aquela expectativa que mistura curiosidade e a suspeita de que algo muito improvável está prestes a acontecer. Apolo também está diferente. O jeito como ele caminha é menos teatral do que de costume. É quase contido, como se ele estivesse tentando não assustar a própria sorte. As sandálias de ouro de Apolo produzem um som suave a cada passo, como sinos distantes flutuando no ar da manhã. Não é só estilo. Essas sandálias são mágicas. Claro, presente de Hefesto, o ferreiro dos deuses, feitas para seguir trilhas invisíveis deixadas por seres lendários. E agora, elas estão vibrando discretamente, indicando um caminho adiante, como se as próprias solas tivessem pressa de encontrar a tal tartaruga. Vocês caminham por uma planície, coberta por uma vegetação rasteira, onde o vento sopra como um sussurro constante. Há algo tranquilizador nesse cenário, até você notar que não há um único animal por perto. Nem um grilo, nem um passarinho. Só o som dos seus passos e o leve tilintar dourado das sandálias. Logo, o caminho se torna mais irregular. Você percebe um padrão esquisito nas pegadas que aparecem de tempos em tempos. Elas são profundas, mesmo onde o solo é duro, e às vezes surgem lado a lado, como se a criatura tivesse girado sobre si mesma. Uma vez, elas até sobem por uma parede de pedra reta, como se a tartaruga tivesse desafiado as leis da física por puro tédio. Apolo para. Ele olha para uma dessas marcas na pedra. Depois, sem dizer nada, tira da bolsa um pequeno frasco de âmbar, perfume divino. Derrama algumas gotas no chão ao lado da pegada. Você pergunta por quê. Ele responde apenas: às vezes, o que é antigo responde ao que é eterno. Historiadores ainda discutem se esse tipo de oferenda era comum entre os deuses ou se Apolo estava improvisando. Há um debate famoso entre acadêmicos sobre rituais esquecidos ligados a criaturas oraculares. E sim, uma teoria afirma que tartarugas podem ter sido guardiãs desses saberes. Aparentemente, havia uma tartaruga em Delfos antes da própria Pítia, mas você ainda não viu nenhuma tartaruga real. A trilha os leva até uma pequena ravina. Um desnível íngreme se abre entre as pedras, como se o solo tivesse sido cortado com uma faca gigantesca. Do fundo dela vem um cheiro forte de terra úmida, misturado com algo metálico. Apolo decide descer, escorregando de leve, e você o segue apesar da clara impressão de que essa ideia não vai terminar com todo mundo limpo. Lá embaixo, vocês encontram algo inesperado, uma série de pegadas organizadas em círculos concêntricos. No centro, uma única folha de louro, fresca, intacta, cheirando a chuva. Apolo se ajoelha, fecha os olhos, toca a folha como se fosse uma nota musical, e você jura ouvir um som ao fundo, quase inaudível, como um dedilhar de cordas antigas. Você se afasta um pouco, deixando Apolo com seus pensamentos. E então vê algo curioso. Mais adiante, próximo a uma formação rochosa, há marcas de arrasto no chão, como se algo pesado tivesse se deslocado com grande esforço. Você chama Apolo. Ele se aproxima. Olha, sente o chão com as mãos. Aqui. Ela esteve aqui, diz ele. Como você sabe? Você pergunta. Porque meu coração bateu fora de ritmo por um segundo, e isso só acontece com presságios. Você hesita. Talvez seja a altitude, talvez seja o perfume que ele derramou antes. Mas você também sente algo,
uma tensão elétrica no ar, como antes de uma tempestade, mas sem nuvens. E então, uma das pedras ao lado se solta. Rolando o morro abaixo, ela revela uma trilha estreita e inclinada, esculpida entre as rochas, escondida por séculos, talvez milênios. Vocês a seguem. Trilha é estreita o suficiente para que as sandálias de Apolo fiquem raspando nos lados. E então, ao sair por uma fenda estreita, vocês chegam a uma clareira inesperada, um espaço circular, cercado por pedras que parecem ter sido moldadas à mão, apesar de claramente naturais. No centro, há um círculo de terra escurecida, e no meio uma pedra achatada com uma pegada nela, claramente de tartaruga, mas não uma pegada comum. A marca tem desenhos ao redor, como se a criatura tivesse deixado um carimbo com símbolos gravados. Um deles lembra a constelação de Lira, outro parece um olho fechado. Apolo passa os dedos pelas formas. Você observa enquanto ele parece entrar em transe leve, sussurra palavras antigas, e de repente abre os olhos. Ela está nos testando. Você não entende de quem ele fala com tanta reverência, mas ele parece levar essa busca a sério agora, como se tivesse percebido que não está simplesmente perseguindo um animal raro. Está tentando encontrar algo que ele mesmo perdeu, uma parte esquecida, uma música que ainda não compôs. Vocês decidem acampar ali por hoje. O céu escurece, revelando um mar de estrelas tão limpo que você quase esquece que está em uma missão. Apolo toca sua lira, uma melodia suave, quase tímida, e no fim da canção, algo se move na escuridão, lentamente, quase imperceptível. Mas está lá, e você sente que não estão sozinhos. O dia começa com o som do silêncio, um daqueles silêncios espessos, carregados, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Você acorda com Apolo já em pé, observando o horizonte com os braços cruzados e a expressão de quem teve um sonho confuso e não decidiu se foi um aviso ou só indigestão divina. Vocês seguem adiante pela trilha, agora mais acidentada. O caminho serpenteia entre pedras negras cobertas por líquens espessos e arbustos que exalam um perfume estranho, algo entre hortelã e poeira de templo antigo. Apolo não fala muito, apenas caminha com um foco incomum. Você percebe que ele está mais alerta, como se sentisse a presença de alguém os observando. A paisagem muda lentamente. Colinas dão lugar a uma área ampla de pastagem, coberta por flores amarelas miúdas. E no meio disso tudo, sentado em uma pedra torta, está um velho. Roupas surradas, um cajado de oliveira, barba longa com restos de queijo presos nos fios. Ah, então é você, o menino do sol, diz ele antes mesmo de Apolo se apresentar. Apolo, meio surpreso, apenas acena com a cabeça. Você se aproxima. O cheiro do lugar é forte, queijo de ovelha, fermentado e excessivamente confiante. O velho se apresenta como Menandro, pastor, aposentado, especialista em sonhos confusos e, segundo ele mesmo, o último homem a ver a tartaruga dourada com os próprios olhos. Vocês se sentam à sombra de uma figueira, e ele começa a contar sua história. Segundo Menandro, há muitos anos, quando ainda levava suas ovelhas para pastar nas montanhas ao norte, ele encontrou uma criatura reluzente. Caminhava devagar, mas deixava atrás de si uma trilha de luz dourada que desaparecia em segundos. Ela me olhou, diz ele com os olhos meio marejados. E quando olhou, foi como se eu soubesse tocar harpa sem ter dedos. Apolo o observa, com um misto de ceticismo e curiosidade. Você já viu essa expressão antes? É o rosto de um deus tentando decidir se está diante de uma revelação ou de um devaneio alimentado por fungos de queijo. Mas o velho insiste. Diz que a tartaruga caminha entre lugares que só existem quando você acredita neles, e que ela só aparece para quem ainda não se decidiu entre ir ou ficar. O senhor viu mesmo essa criatura? Você pergunta com delicadeza. Ou foi o queijo fermentado? Completa Apolo sem nenhuma delicadeza. Menandro ri. Diz que as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Curiosidade excêntrica. Sabe-se que na Grécia Antiga, certos queijos de ovelha eram usados em rituais visionários.
Acreditava-se que, ao serem ingeridos em pequenas quantidades, podiam abrir as portas da percepção. Claro, ou podiam causar alucinações e 7 dias de febre, dependendo da sorte. Depois de ouvir o relato, Apolo decide aceitar a oferenda de Menandro, um pedaço de queijo duro como pedra. Você finge mastigar, mas discretamente o devolve ao chão, onde é imediatamente ignorado até mesmo pelas formigas. O velho os conduz até uma pequena colina próxima, onde diz que a tartaruga passou. De fato, ali há marcas estranhas, sulcos no chão que não parecem naturais, como se algo pesado tivesse se arrastado com propósito. E no topo da colina, uma rocha com marcas circulares entalhadas, 3 anéis concêntricos e um ponto central. Apolo passa os dedos por eles. Sente uma vibração leve. Isso não é coisa de homem, murmura ele. E você acredita. Historiadores ainda discutem se existiram cultos rurais dedicados a criaturas intermediárias entre os mundos. Não deuses nem mortais, mas guardiões do tempo e da memória. Alguns dizem que a tartaruga dourada seria um desses seres, um símbolo vivo da lentidão que preserva, da caminhada que revela. Vocês se despedem de Menandro, que insiste em dar a Apolo um talismã feito de concha e fio, de cabelo de ovelha. Para dar sorte, diz ele. Apolo o aceita, provavelmente por educação ou por medo de ser amaldiçoado com sonhos sobre queijo por 7 anos. A caminhada continua. A cada passo, parece que o mundo vai se tornando mais simbólico. As pedras lembram constelações. As árvores, velhos salgueiros, se curvam de forma quase coreografada. Até o vento parece empurrá-los na direção certa. E então, no final da tarde, quando o sol já começa a pintar o céu com tons de cobre, Apolo para subitamente. Ele fecha os olhos. Escuta. Você também escuta. Longe. Muito longe. Um som. Não música nem voz, mas algo entre os dois. Um som ritmado como batidas leves, lentas, sobre uma superfície macia. Como passos. Como patas. Vocês não se mexem. O vento também não. E então, apenas por um segundo, no reflexo de uma poça rasa ao lado da trilha, você vê uma carapaça dourada, um olho antigo, um piscar lento e nada mais. Apolo ajoelha, toca a água, fica em silêncio. A tartaruga está próxima, mas não vai ser fácil encontrá-la. A trilha que segue depois do encontro com Menandro é estreita e irregular, serpenteando por entre colinas secas e formações rochosas que lembram costelas gigantes enterradas no solo. O silêncio, que antes parecia reconfortante, agora parece cheio de expectativa. Apolo caminha à frente, os cabelos dourados balançando suavemente ao vento, mas sem dizer uma palavra há mais de 1 hora. Você tenta quebrar o clima. Então, você já lutou contra um dragão? Apolo apenas ergue uma sobrancelha. Eu inspirei uma peça de teatro com um dragão. Conta? Ok. Sem muito espaço para conversa hoje. A paisagem começa a mudar sutilmente. A vegetação rareia, e de repente vocês se deparam com uma pequena clareira, onde o chão é coberto por pedras brancas, perfeitamente lisas, como se tivessem sido polidas por séculos de passos. E bem no centro, uma figura está agachada, remexendo alguma coisa no chão. É Hermes. Sim, aquele Hermes. O mensageiro dos deuses, senhor dos viajantes, comerciantes, trapaceiros, vê irmãos que roubam coisas só para irritar. Ele se levanta sem pressa, com aquele sorrisinho de quem sabe mais do que deveria. Está vestido com uma túnica curta, uma capa meio rasgada jogada sobre o ombro e, claro, as sandálias aladas que flutuam suavemente a alguns centímetros do chão. Ah, Apolinho! Ainda em busca da tartaruguinha? Diz ele, com um tom que mistura deboche e falsa ternura. Apolo cruza os braços impassível. Você sabe onde ela está. Eu sei de muitas coisas. Por exemplo, que você ainda usa aquele óleo de louro, com essência de mel. Chega a ser ofensivo ao olfato divino. Você já viu discussões entre irmãos mortais. Mas entre deuses elas têm um charme peculiar. São afiadas, teatrais e perigosamente engraçadas. Hermes continua provocando. Sabe, eu vi essa tartaruga uma vez. Linda. Carapaça reluzente,
olhos que pareciam conter o universo. Ela me ignorou, solenemente. Me senti honrado. Apolo não responde. Mas você nota que os dedos dele apertam discretamente a lira nas costas. Hermes então pega algo do chão e joga para Apolo. Uma pedra achatada, marcada com os mesmos círculos concêntricos que vocês viram na colina. Encontrei isso perto de um bosque onde os grilos cantam só em compasso quaternário. Estranho, né? Apolo segura a pedra. Olha para Hermes por longos segundos. O que você quer em troca da informação? Pergunta direto. Ah, nada, responde Hermes com um sorriso. Só estou aqui para ver se você tropeça na própria pressa. Curiosidade. Embora a maioria conheça Hermes como o mensageiro dos deuses, poucos lembram que ele também é o patrono das encruzilhadas. Na antiguidade, era comum deixar pequenas oferendas a ele em caminhos divididos, moedas, alimentos ou até miniaturas de pés. Historiadores ainda discutem se essas miniaturas tinham valor simbólico ou eram apenas bizarros souvenirs religiosos. Hermes então se despede. Literalmente desaparece no ar, deixando atrás de si apenas uma risada suave e uma leve vibração no ar, como quando um ventilador velho muda de rotação. Vocês seguem adiante. A trilha leva a uma encosta onde pedras grandes formam um caminho irregular. Apolo parece guiado por algo além dos próprios sentidos. Você o segue quase escorregando 2 vezes. Uma delas por pisar em uma coisa que parecia musgo, mas era, na verdade, um grupo de lesmas organizadas em formato de seta. Isso é definitivamente um mau sinal. No alto da colina, vocês encontram uma pequena construção de pedra, antiga, muito antiga, um altar talvez, e nele uma escultura de tartaruga, do tamanho de um cão de caça. Ela está com a cabeça voltada para baixo, como se dormisse, e em sua carapaça, gravadas dezenas de runas e símbolos. Apolo toca a escultura. Ela emite um som leve, quase como um suspiro de pedra. Este era um templo, diz ele, dedicado a uma criatura esquecida. Você observa essa escultura mais de perto. Percebe que as runas contam uma história como um painel. Há deuses, há estrelas, e há uma tartaruga no centro de tudo, carregando um disco, ou um mundo, ou talvez uma canção. Apolo lê em voz alta uma das inscrições. Ela caminhou, entre as palavras antes de haver linguagem, e cantou antes de haver tempo. Você não diz nada, porque o vento que sopra nesse instante não parece natural. Ele traz um som profundo, grave, como uma nota sustentada vinda das entranhas da terra, e na base do altar há algo novo. Pegadas frescas, claras, recentes, ainda, úmidas. Apolo sorri. Ela passou por aqui, e não está longe, mas algo mais chama a atenção. Entre as pedras da trilha seguinte há pequenos fragmentos de bronze. Apolo se agacha, pega um e analisa. Tem o formato de escama. Isso não é dela, ele diz. Então, de quem é? Você pergunta. Ele se levanta. De alguém que também está seguindo a trilha, mas por outro motivo você sente um calafrio. A busca pela tartaruga continua, mas agora vocês não estão mais apenas tentando encontrá-la, estão tentando chegar primeiro. A noite cai com uma lentidão cerimonial. Cada raio de sol parece se despedir individualmente, como se o céu hesitasse em deixar vocês sozinhos naquela parte esquecida do mundo. Apolo monta um acampamento modesto ao lado do antigo altar da tartaruga. Uma fogueira suave crepita no centro, lançando sombras dançantes nas runas da pedra, fazendo com que pareçam se mover discretamente. Você se senta próximo ao fogo, sentindo o calor confortável contrastar com o vento frio que sopra. Das colinas, Apolo afina sua lira. Os sons que ele extrai dela não são exatamente melodias, parecem frases que o instrumento tenta lembrar de outras vidas. Notas longas, espaçadas, com pausas carregadas de significado. Você acha que ela sabe que estamos atrás dela? Você pergunta. Apolo não responde de imediato. Ele continua tocando, os olhos fixos no nada, como se escutasse alguma coisa que só ele consegue ouvir. Ela sempre soube. Responde, enfim. Não se encontra a tartaruga dourada. Ela se deixa encontrar. Ou não. Silêncio. Você observa,
O altar. Perto da base, uma pequena inscrição brilha levemente à luz do fogo. Está em um dialeto antigo que você não reconhece. Apolo se levanta, caminha até lá e começa a traduzir devagar, quase como se recitasse uma oração. 3 são os nomes que abrem os caminhos. Um é de pedra, um é de luz, um é de som. Quem lembrar dos 3 poderá ver o que não se move, você anota mentalmente. Pedra, luz, som. Parece um enigma, você comenta. Com certeza é um enigma, responde Apolo. E se tem enigma, tem Hermes envolvido de novo. Ou pior, as moiras. Você se lembra de um detalhe. Segundo algumas tradições antigas, as moiras, as deusas do destino, não só controlavam os fios da vida, mas também guardavam criaturas raras, como a tartaruga dourada, que carregavam o conhecimento antigo, anterior até mesmo ao destino. Um debate curioso entre estudiosos modernos gira em torno dessa lenda. Alguns afirmam que a tartaruga simboliza o tempo antes do tempo. Outros dizem que ela é só uma metáfora. Para a procrastinação divina, Apolo olha o céu. As estrelas começaram a surgir mais vivas do que o normal. Uma em especial parece maior, mais próxima. Ele franze o senho. Aquela estrela não estava ali ontem. Estrela nova, lhe você pergunta, ou um olho que se finge de estrela. Você decide que dormir seria uma ideia melhor do que continuar discutindo olhos estelares. Enrola-se num cobertor mágico emprestado de Apolo, que tem cheiro de lavanda e sol de verão, e tenta relaxar. Mas o sono não vem fácil. Há algo naquela clareira que mantém sua mente em estado de alerta. Sons pequenos, estalos leves, como se o próprio chão estivesse virando as páginas de um livro esquecido. E em certo momento da madrugada, você jura que vê algo se mover entre as sombras, um brilho discreto, arredondado, que desaparece assim que você foca os olhos. Você se levanta devagar. Apolo ainda está acordado, olhando para as chamas da fogueira como se nelas visse memórias. Ele percebe seu movimento e sussurra. Ela está testando você também. Como assim? Ela aparece para quem carrega perguntas. Não certezas. Você não sabe exatamente qual é a sua pergunta, mas talvez esteja nascendo uma. Na manhã seguinte, vocês deixam o altar e seguem uma nova trilha que agora parece consciente de si mesma. As pedras formam padrões, espirais, setas, símbolos que lembram notas musicais. O caminho se torna um tipo de partitura, como se a trilha quisesse ser lida como uma música, e então, ao virar uma curva estreita entre 2 rochedos, vocês param subitamente. Há algo no meio do caminho, é uma concha, não grande. Cabe na palma da mão, mas é feita de um material estranho, dourado, quase translúcido. Apolo a recolhe com reverência. Observa a superfície. Há inscrições nela, pequenas marcas que parecem letras, mas também podem ser marcas de tempo. Isso é dela, ele diz. É uma das escamas. Você olha ao redor. A trilha adiante está coberta por folhas frescas, embora não haja árvores por perto. No ar, um perfume suave de alecrim e mar. E mais à frente, em uma pedra plana, outro símbolo. Um triângulo virado para baixo com 3 pontos acima. Pedra, luz, som. Apolo murmura. Você percebe algo sutil. A trilha está cantando. Bem baixinho. Um som contínuo, como se cada passo ativasse uma nota. E aí, no meio do caminho, há uma bifurcação. À esquerda, o caminho desce para uma fenda escura, cheia de névoa. À direita, uma subida suave em direção a uma colina iluminada por um feixe de sol solitário. Apolo para. Agora é sua escolha, ele diz. Você o encara. Minha? Sim. Ela quer saber se você confia no que sente. Porque razão demais assusta criaturas antigas. Você respira fundo. Fecha os olhos e escolhe. Você escolhe o caminho da colina iluminada. Não porque seja o mais seguro. Afinal, quando se está em busca de uma tartaruga mística que pode manipular o tempo e se esconder da vista de deuses, segurança não é um critério muito confiável, mas porque algo no seu peito pulsa ao olhar para aquele feixe de luz, como se houvesse ali uma promessa ou uma memória esquecida. Apolo observa sua escolha com um meio sorriso. Curioso, ele diz. Achei que você fosse pelo caminho sombrio.
Eu já durmo mal. Não preciso de mais névoa na minha vida. Vocês seguem pela subida. O chão é firme, coberto por pequenas pedras claras que tilintam levemente sob seus pés. Não é sua imaginação. Cada passo emite um som diferente. Uma nota musical, aguda ou grave, curta ou longa, como se o caminho inteiro fosse um teclado, secreto esperando ser tocado. Apolo percebe e, claro, começa a brincar com isso. Anda em zigue-zague, testando melodias até que uma sequência específica faz as pedras à frente vibrarem levemente. Um som ressoa, profundo, quase orgânico, e uma árvore que parecia seca floresce subitamente ao lado da trilha. Flores brancas, pequenas e com cheiro de pão fresco. Você não está preparado para isso. É como se a trilha estivesse acordando, você diz, ou respondendo, completa Apolo. Talvez ela precise da música certa para se revelar completamente. E aí está, a terceira parte do enigma. Só um ponto lá em cima, no topo da colina, há uma clareira, circular. No centro, uma formação de pedras que lembra uma pequena arena natural. 3 grandes rochas posicionadas em triângulo. Você se aproxima e percebe que cada uma emite um leve zumbido ao toque. Pedra, diz Apolo tocando a primeira. Luz. Você aponta para o feixe solar que passa exatamente entre 2 pedras, formando uma linha reta de brilho que corta o espaço como uma espada dourada. E som. Ele toca a terceira e ela emite uma nota grave e suave, como um sino distante. Vocês acertaram a combinação. Uma vibração percorre o chão sob seus pés. As pedras brilham discretamente. E o feixe de luz muda de posição, apontando para algo atrás de uma das pedras. Uma pequena escadaria esculpida diretamente na encosta da colina, coberta por musgo e quase invisível. Achamos, diz Apolo. Vocês descem. O ar ali embaixo muda. Fica mais úmido, mais denso, como se cada partícula estivesse carregada de lembranças. As paredes da passagem são cobertas por desenhos antigos, não pinturas, mas riscos finos como se alguém tivesse usado a unha de um titã para marcar a pedra. São linhas que se entrelaçam, formando figuras reconhecíveis apenas por instantes. Uma lira, uma tartaruga, uma espiral. E algo que parece uma ampulheta virada de lado. Tempo parado, murmura Apolo. Isso não é só um santuário, é uma dobra, como um lugar onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Historiadores antigos, principalmente os ligados à escola pitagórica, acreditavam na existência de espaços assim, cruzamentos entre tempos onde criaturas muito antigas podiam viver sem envelhecer e onde perguntas faziam eco por séculos até encontrarem suas respostas. Você chega a uma câmara circular, no centro uma espécie de espelho de pedra, liso, ovalado como um lago sólido. Apolo se aproxima, ajoelha-se e coloca a palma da mão sobre a superfície. O espelho pulsa, como se respirasse, e então nele uma imagem começa a se formar. A tartaruga. Você a vê pela primeira vez com clareza. Ela está parada em uma praia. Não há mar, apenas areia branca e pedras azuis. A carapaça dela brilha como se feita de milhares de pequenos sóis. Os olhos são tão antigos que você sente a própria alma estremecer só de olhar. Mas o rosto é calmo, quase gentil, e então a imagem some. Apolo se levanta, o olhar firme. Ela está nos esperando. Não aqui, em outro lugar. Aonde? A praia sem mar. Você revira os olhos. Claro, porque seria fácil, né? Uma simples praia sem mar, totalmente normal. Mas Apolo está sério. Ele fecha os olhos e sussurra uma melodia, como se tentasse lembrar uma música esquecida. O espelho de pedra brilha levemente e solta um som, um clique muito sutil, como se uma engrenagem do tempo tivesse girado só um dente. Então a parede ao lado começa a se abrir. Atrás dela, uma escadaria espiral desce para a escuridão. Um cheiro novo sobe. Algo entre areia quente, vento salgado e pergaminho. Vocês descem e o mundo muda. De repente não há mais escadas, só areia. Uma extensão infinita de areia branca sob um céu cinza claro, sem sol visível,
mas totalmente iluminado. Pedras azuis pontuam o terreno. E lá na frente, bem distante, mas perfeitamente visível, a tartaruga. Ela está parada, como uma ilha viva. Vocês se aproximam lentamente. Cada passo ecoa de maneira estranha, como se o som saísse, com atraso. A realidade parece elástica. O tempo, desobediente, Apolo para. Estamos fora do tempo. Não pare de andar. Você não para. Mas sente o peso. Cada passo é como atravessar mel, como se o mundo estivesse tentando te convencer a desistir, a ficar ali, a esquecer. Mas você segue, e a tartaruga vira a cabeça, devagar, como quem reconhece algo que já viu milhares de vezes antes, mas ainda assim se surpreende. Ela piscou. Ela piscou, e de alguma forma, isso parece mais monumental do que um trovão caindo do céu. A tartaruga dourada está à sua frente, imóvel como uma montanha, viva como um pensamento. Seus olhos são impossivelmente profundos. Não refletem. A luz, eles a absorvem, analisam, talvez até a julguem. Cada passo que você dá em direção a ela parece desacelerar o tempo, como se o simples ato de se aproximar exigisse que o mundo ao redor pedisse permissão, Apolo para ao seu lado, mas não fala. Nem mesmo ele parece saber o que dizer diante dela. Um Deus da luz, frente a uma criatura que nasceu antes da luz ser luz. O chão sob seus pés é quente, arenoso, mas não machuca. Tem a textura de algo que foi moldado para o seu conforto, como se o próprio caminho tivesse se adaptado a você. Isso seria reconfortante se não fosse tão suspeito. Você olha para a tartaruga, ela não se move. Mas ao redor dela coisas acontecem, pedras mudam de lugar, o vento gira em espirais suaves, e uma leve música se insinua no ar. Não, de lira, não de voz, uma canção de silêncio preenchido. Você fala. Não sabe bem por quê nem o que exatamente pretende. Estamos aqui por você. A tartaruga pisca de novo. E desta vez algo muda. Uma luz dourada emana dela. Não de forma explosiva, mas difusa como névoa ao amanhecer. Ela não fala, mas você entende. Ela quer que você ouça, e você ouve. Não com os ouvidos, com algo atrás dos olhos, dentro, do peito. É uma história, mas não feita de palavras. São imagens, sons, texturas, lembranças que não são suas, mas que agora parecem ser. Você vê a tartaruga caminhando por desertos que existiram antes dos continentes, carregando mensagens gravadas em seu casco, mensagens que ninguém mais consegue ler. Vê deuses esquecidos tocando harpas de pedra à sua passagem. Vê mortais construindo templos que depois desapareceram sem deixar rastro. E em todas as cenas, ela está lá, observando, registrando. Você sente uma pergunta, a tartaruga está perguntando algo. Algo importante, mas não em voz alta. Apolo fecha os olhos como se tentasse captar o mesmo impulso. Ela quer saber se ainda vale a pena ser lembrada. Ele sussurra. Como assim? Você pergunta. Ela guardou histórias por eras, guardou a música do início, mas ninguém mais ouve, ou quer ouvir. Você sente um peso no ar, um tipo de tristeza densa, antiga, como se a tartaruga, com toda a sua glória dourada, estivesse perguntando, por que continuar? Historiadores discutem se criaturas como ela realmente existiram ou se foram apenas arquétipos da memória ancestral, seres que personificavam o esquecimento lento do mundo. Algumas escolas acreditam que essas entidades viviam do ato de serem lembradas, como se sua existência dependesse da atenção dos mortais. Diga a ela. Apolo diz olhando para você. Você é quem ela escolheu. Escolheu? Eu? Você ouviu a trilha, interpretou o enigma, viu o reflexo. Ela te viu e está esperando sua resposta. Ótimo. Nenhuma pressão. Você respira fundo. Caminha até estar a poucos passos da criatura. Seu casco reluz com leves pulsações de luz, como se ecoasse seu batimento cardíaco. Você estende a mão sem tocar, apenas deixando sua presença ser sentida. Sim, vale a pena. Por quê?
Pergunta Apolo, como se fosse a voz dela. Porque o mundo ainda esquece coisas valiosas. Mas alguém precisa guardar. Alguém precisa lembrar das histórias, mesmo que ninguém esteja ouvindo ainda. A tartaruga pisca e, pela primeira vez, move-se. Lentamente ela gira o corpo, revelando algo em sua carapaça. 3 linhas curvas entrelaçadas, como uma partitura ou um mapa. Apolo se aproxima. Seus olhos brilham. Isso é um caminho. Não um físico, mas um caminho de som. E então, a tartaruga faz algo que vocês não esperavam. Ela canta, não com palavras. É um som grave, arrastado, vibrante. Toca a terra, o ar, e parece reorganizar os átomos do espaço ao redor. Você sente tudo mudar. O horizonte se curva, o céu pisca, a areia dança. E no final da canção, ela se deita. Devagar. E dorme. A luz ao redor diminui. Apolo está imóvel, absorvendo cada nota que ainda paira no ar. Você sussurra. Isso foi um presente, não foi? Um presente e um pedido? Responde Apolo. Ela nos deu uma canção e quer que ela seja lembrada, tocada, guardada, para que o mundo não esqueça o que não pode ser substituído. Vocês se afastam devagar. A praia sem mar começa a se dissipar. A areia se torna poeira. O céu se transforma em céu. A realidade, com relutância, volta ao normal. Quando você pisca, estão de volta ao altar. Apolo olha ao redor. O mundo parece igual, mas vocês sabem que não é. Vamos guardar essa canção? Você pergunta. Vamos, responde ele. Mas vamos precisar de mais do que palavras. Vamos precisar de tempo. A primeira coisa que você percebe ao retornar do domínio da tartaruga é o cheiro. Terra, musgo e um leve toque de açafrão no ar, como se o mundo estivesse temperado com sutileza. A segunda coisa é o peso nos seus ombros, não físico. É mais como se agora você carregasse uma lembrança que não quer ser esquecida. Apolo caminha em silêncio, a lira pendurada nas costas, mas você percebe que ele está diferente. Há algo em sua postura. Menos arrogância. Divina, mais reverência. Talvez até um pouco de gratidão. Ela confiou em você. Ele diz finalmente. Foi só uma piscada. Exato, ela piscou. Isso é o equivalente cósmico a um contrato assinado e carimbado com carapaça estelar. Vocês seguem pela trilha que leva para fora da colina. Agora o caminho parece mais claro, como se a própria natureza estivesse agradecida por vocês terem encontrado a tartaruga. O vento sopra suave. Folhas dançam sem pressa. Até as pedras parecem mais polidas, como se tivessem sido lavadas durante sua ausência. E então surge um som. Não ameaçador, mas diferente. Uma batida leve, cadenciada. Como um passo metálico. Vocês param. Apolo levanta a mão, pedindo silêncio. O som se repete. Está se aproximando. E não vem sozinho. Do meio das árvores surgem 3 figuras, altas, esguias, cobertas por mantos prateados. Não caminham, deslizam. Seus rostos estão ocultos por máscaras lisas, sem olhos, como superfícies. De prata polida, Apolo franze o senho. As recordantes. Isso é bom ou ruim, você pergunta. Depende se elas vieram ouvir ou apagar. As recordantes são figuras raramente vistas, mesmo nos mitos. Disse que são entidades que cuidam do equilíbrio das histórias, preservam as que merecem ser lembradas e silenciam as que ameaçam a ordem. Elas não são más, nem boas. São necessárias. Uma delas se aproxima. Não fala, mas você sente uma onda de frio. Não de temperatura, mas de presença. Como se o tempo ao seu redor tivesse sido suspenso por alguns segundos. Ela ergue a mão e, na palma, projeta uma imagem. A tartaruga, adormecida, envolta por luz dourada. E então 3 símbolos aparecem abaixo da imagem. Uma lira, um olho, uma ampulheta partida ao meio. Apolo observa com atenção. Elas estão perguntando, o que faremos com o que ela nos deu? Você hesita, mas sabe que precisa responder. Vamos guardar. E tocar, e contar, você diz. Não como lenda, completa Apolo, mas como verdade viva,
As recordantes se olham. Ou você acha que se olham. É difícil dizer sem olhos. Um som sutil, quase como cristal sendo soprado, preenche o ar. Em seguida, a figura à frente retira da manga um pequeno objeto, uma moeda. Mas não é uma moeda comum. Ela é fina como papel, leve como ar, e tem gravado um símbolo em cada lado. De um lado, a tartaruga, do outro, uma espiral que parece não ter fim. Ela entrega a Apolo. Curiosidade marginal. Alguns textos fragmentados atribuídos ao poeta pré-homérico Milésio mencionam moedas do tempo, objetos, rituais oferecidos a criaturas eternas, como pagamento por memórias guardadas. Historiadores ainda discutem se essas moedas realmente existiram, ou se eram apenas metáforas para votos de silêncio. As figuras desaparecem, literalmente, como se nunca tivessem estado ali, e o mundo volta ao normal, quase. Apolo segura a moeda entre os dedos. Isso não é só um símbolo, é uma chave. Chave para quê? Você pergunta. Para reabrir o caminho, ou fechá-lo, dependendo do que o mundo escolher lembrar. Vocês seguem adiante, agora cruzando uma floresta baixa. O som de água corrente se aproxima. Um riacho cristalino corta o caminho e há uma ponte de pedra por onde atravessar. Mas Apolo para antes de cruzar. Está sentindo isso? Você fecha os olhos e sente. O som do riacho está fora do ritmo, como se estivesse desafinado. Como se o tempo ali tivesse escorregado um pouco. Vocês cruzam a ponte. E do outro lado, não há mais floresta. Há uma biblioteca, sim. Uma biblioteca no meio do nada. Mas ela é estranha. As prateleiras estão abertas para o céu. Os livros flutuam levemente no ar, como se estivessem sendo lidos por fantasmas educados. E há escadas que levam a lugar nenhum. Corrimões que viram galhos. E mesas de leitura feitas de conchas. Apolo sorri. Claro. A biblioteca de Mnemosine. A deusa da memória, ela mesma, ou pelo menos uma representação dela. Vocês são recebidos por uma jovem de olhos dourados e cabelo branco como giz. Ela usa uma túnica cheia de anotações, literalmente. Há pequenos bilhetes e parágrafos escritos à mão costurados no tecido. Sejam bem-vindos, ela diz. A tartaruga já nos avisou que viriam. Ela os guia por entre os corredores flutuantes. Livros se abrem sozinhos, revelando imagens da tartaruga, diagramas, canções em linguagens esquecidas. Um deles mostra até você, sim, você, ao lado de Apolo, no momento exato em que viu a tartaruga pela primeira vez. Como? Toda memória digna de ser guardada encontra abrigo aqui, diz a guia. Mas vocês precisam decidir. Isso deve ser protegido ou compartilhado? A pergunta paira no ar como poeira em feixe de luz. Você olha para Apolo. Ele te olha de volta, e vocês sabem, a resposta ainda está se formando. O ar na biblioteca flutuante é leve, quase etéreo. Você sente o cheiro de papel antigo misturado com um toque de lavanda, como se os próprios livros cuidassem para que o ambiente fosse aconchegante. Um contraste delicioso para quem passou horas caminhando por trilhas misteriosas. A jovem de olhos dourados observa vocês com uma curiosidade calma. Vocês encontraram a canção da tartaruga. Ela começa, sua voz tão suave quanto uma brisa de verão. Isso é raro. Nem mesmo muitos deuses conseguiram ouvi-la. Você percebe que Apolo está contemplativo, talvez até um pouco impressionado. Não é todo dia que um deus se depara com algo que desafia seu próprio entendimento. O que a canção significa? Você pergunta, tentando manter a voz firme. Ela é mais do que uma melodia, responde a jovem. É um convite, um desafio, uma promessa. Ela abre um livro que flutua suavemente até sua mão. As páginas mostram símbolos complexos e desenhos que mais parecem enigmas visuais. A tartaruga representa o tempo lento e paciente, continua ela, mas também a sabedoria acumulada. Ela carrega as histórias que o mundo esqueceu. Você... Imagina a tartaruga caminhando pelas eras, silenciosa, imponente, carregando nas costas o peso das memórias do universo. O contraste com o seu ritmo acelerado de vida
moderno e caótico, parece quase engraçado, tipo usar um modem discado em plena era da fibra óptica. Apolo interrompe a reflexão. Historiadores ainda discutem se a tartaruga era vista como guardiã ou prisioneira do tempo. Alguns acreditam que ela mantém as memórias para protegê-las. Outros dizem que ela é presa dessas memórias, condenada a carregar o passado eternamente. Você e Apolo seguem pelo corredor de livros flutuantes, as páginas virando suavemente ao toque do vento etéreo que permeia a biblioteca. Cada livro parece respirar, contar uma história, ou mesmo guardar um segredo ancestral. A jovem guia os conduz até um pequeno salão, onde uma mesa feita de madeira envelhecida está posta com instrumentos musicais, liras, flautas, tambores, feitos de peles delicadas. A música é a linguagem universal da memória, diz ela enquanto apanha uma lira pequena, dourada e brilhante, parecida com a de Apolo, mas mais simples. A tartaruga deu a canção, mas vocês precisam transformá-la em algo que o mundo possa ouvir. Você pega a lira, sentindo o peso do objeto, leve, mas carregado de importância. Apolo sorri como um professor orgulhoso e começa a dedilhar algumas notas. O som é suave, quase hipnótico, como um sussurro que atravessa o tempo. Você tenta acompanhar, dedilhando as cordas, e algo curioso acontece. A lira vibra em sua mão, como se reconhecesse sua presença. Um leve brilho percorre o instrumento, espalhando uma sensação calorosa que se espalha pelo seu braço. Quase dá vontade de rir, porque não é todo dia que um objeto mitológico reage à sua simples tentativa de tocar música. Historiadores ainda discutem se a música em rituais antigos tinha um efeito real no tempo, ou se era apenas uma forma simbólica de celebrar o divino. Apolo comenta, quase para si mesmo. Alguns acreditam que certos sons podiam desacelerar o tempo, ou abrir portais para outras dimensões. Enquanto vocês experimentam sons e melodias, a jovem explica que a canção da tartaruga é complexa, porque carrega camadas de significado, uma melodia dentro de outra, ritmos entrelaçados que representam passado, presente e futuro. Você fecha os olhos e tenta sentir a música como algo mais que notas, uma narrativa que atravessa a história. Uma sensação que lembra a primeira vez que você viu a tartaruga, lenta, profunda, eterna. De repente, Apolo para. Preciso te contar algo curioso. Ele diz com aquele meio sorriso que é ao mesmo tempo divertido e intrigante. Sabia que, no Antigo Egito, existia um protetor solar feito de esterco de crocodilo? Sim, sério. Protegia contra o sol. Mas, digamos, não era exatamente a melhor fragrância para um dia na praia. Você ri, tentando imaginar Apolo usando aquilo durante seus passeios solares. Por que me conta isso agora? Você pergunta meio sem fôlego, porque histórias antigas, mitos e até invenções estranhas são a forma que os humanos têm de lidar com o mundo. Às vezes, a música da tartaruga pode parecer tão estranha quanto aquele protetor solar, mas tem um propósito, e vale a pena tentar entender. Você sente a leveza da piada mesmo em meio a toda a seriedade da missão. Enquanto dedilham a música juntos, você percebe que essa jornada não é apenas sobre lembrar ou guardar memórias, mas sobre conectar o presente com o passado e talvez até abrir caminho para o futuro. A biblioteca ao redor parece escutar, as páginas se voltam e você sabe que, pouco a pouco, está encontrando a sua própria voz dentro dessa canção eterna. Você pisca, tentando absorver essa ideia enquanto caminha pela biblioteca, tocando as lombadas dos livros que parecem sussurrar histórias antigas. A jovem sorri. Vocês têm uma escolha a fazer. Guardar a canção em segredo para protegê-la das forças que desejam esquecer ou compartilhá-la com o mundo, arriscando que se perca na confusão do tempo moderno. Você pensa nas redes sociais, nos vídeos virais, nas notícias que aparecem e desaparecem em segundos. Será que uma história tão antiga e delicada sobreviveria nessa era de atenção fragmentada? Apolo ajeita a lira nas costas e diz: o que é mais importante? Que a história seja ouvida, mesmo que distorcida? Ou que ela permaneça pura, mesmo que desconhecida? Você sente o peso dessa decisão. A biblioteca ao redor parece pulsar em resposta.
como se cada livro estivesse segurando a respiração. Enquanto você pensa, um livro se abre sozinho, revelando uma página escrita em grego antigo. Uma frase se destaca, traduzida magicamente para você. Memórias são o tecido do tempo. Sem elas, o passado se desvanece e o futuro perde sentido. Você olha para Apolo, que finalmente sorri. Então vamos começar. Não importa o que escolhemos. O importante é que escolhemos juntos. Você sente uma paz inesperada. A jornada está longe de terminar, mas o primeiro passo para honrar a tartaruga e suas memórias foi dado e, no silêncio confortável da biblioteca, você se prepara para o próximo capítulo dessa longa caminhada. Ao terminar de tocar as últimas notas, você sente o ar mudar, como se a própria biblioteca tivesse respirado fundo junto com vocês. O brilho dourado da lira se intensifica por um instante e uma sensação de paz profunda se instala ao seu redor, um lembrete de que vocês estão no caminho certo, mesmo sem saber exatamente onde ele termina. Apolo se levanta, estica os braços e lança um olhar sério, porém brincalhão. Sabe, você provavelmente não sobreviveria a um dia na antiguidade, mas tem a paciência de um monge tibetano. Acho que isso vale pontos. Você ri, mesmo sabendo que ele está parcialmente certo. Afinal, a vida de um deus grego não é exatamente uma caminhada no parque, e sua longa jornada para encontrar a tartaruga só reforça isso. A jovem dos olhos dourados se aproxima com um pequeno pergaminho. Vocês receberam um convite? Ela diz, entregando o papel que brilha com uma luz sutil. É um chamado para o Festival da Memória, um encontro raro onde deuses, mortais e entidades antigas compartilham suas histórias. Você desdobra o pergaminho e lê o convite, uma cerimônia que acontece uma vez a cada século, em um local oculto entre as estrelas, onde o tempo é tão maleável quanto a imaginação. Participar desse festival pode ajudar a espalhar a canção da tartaruga. Apolo comenta. Mas será que estamos prontos para isso? Você sente. Um misto de excitação e apreensão. É como estar prestes a entrar em um show exclusivo, só que com riscos infinitamente maiores. Historiadores ainda discutem se o Festival da Memória é real ou apenas uma metáfora para o poder da tradição oral. Apolo acrescenta. De qualquer forma, parece que vamos descobrir. Enquanto isso, a biblioteca começa a se transformar. As paredes de livros se tornam portais cintilantes, prontos para transportar vocês para além do tempo e do espaço. A sensação é quase vertiginosa, como se o chão desaparecesse sob os pés e vocês estivessem flutuando na vastidão do cosmos. Antes de atravessar, você olha para Apolo. Estamos realmente fazendo isso? Com certeza. Ele sorri puxando você pelo braço. E não se esqueça, lembre-se de onde veio, mas não tenha medo de onde está indo. E então, vocês se lançam juntos nessa nova etapa da aventura, rumo ao desconhecido. Você sente um formigamento na ponta dos dedos enquanto atravessa o portal que se abriu na biblioteca. A luz dourada envolve você e, por um instante, parece que está flutuando no espaço, cercado por estrelas brilhantes e nebulosas coloridas. Uma pintura viva que jamais poderia existir em qualquer museu terrestre. Apolo caminha ao seu lado, com a lira agora repousando silenciosa nas costas. O silêncio ao redor é confortável, quase sagrado. Você começa a perceber que o tempo aqui não tem pressa. Não se apressa como no mundo que você conhece. Aqui, cada momento é uma eternidade e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Bem-vindo ao Festival da Memória, Apolo diz olhando para frente. É aqui que as histórias realmente ganham vida. À medida que vocês avançam, outras figuras aparecem ao redor. Não são exatamente deuses nem mortais, mas algo entre os dois. Entidades feitas de luz, sombra, som e silêncio. Algumas têm formas humanas, outras são pura energia vibrante, dançando ao ritmo de canções ancestrais. Você sente um arrepio, como se estivesse entrando em um sonho antigo, onde tudo que já foi e será se encontra em um só lugar. Lá à frente, uma enorme arena se abre, com fileiras de assentos feitos de nuvens e luz líquida. No centro,
Um palco que parece ser feito do próprio tempo, pulsando com cada batida do seu coração. A jovem dos olhos dourados reaparece ao seu lado, agora com uma túnica que brilha em tons azul escuro como o céu noturno. Vocês serão parte da cerimônia, ela diz. A canção da tartaruga deve ser ouvida por todos. Você sente um misto de nervosismo e honra. O palco parece chamar por você, e Apolo encoraja. Lembre-se do que aprendeu. Deixe a música fluir como a corrente de um rio antigo. Você ergue a lira e, ao começar a dedilhar as primeiras notas, o espaço ao redor responde. As estrelas parecem se alinhar, formando imagens, cenas da jornada da tartaruga, momentos de calma e de luta, ecos de vozes que falam em línguas esquecidas. É como se a história estivesse sendo contada não só por você, mas pelo universo inteiro. Uma sensação de calma profunda invade seu corpo, e você percebe que não está sozinho. Apolo toca junto, e a jovem guia acompanha com um cântico que soa como vento e água juntos. Sabia que os antigos gregos acreditavam que a música tinha o poder de curar a alma e até influenciar o destino? Apolo comenta entre as notas. Alguns até diziam que Orfeu, o músico lendário, poderia trazer os mortos de volta com sua lira. Historiadores ainda discutem se isso era real ou apenas mito. Enquanto a melodia se espalha, você sente a conexão entre passado e presente, entre mito e realidade, se fortalecer como um laço invisível. O festival continua, uma celebração, atemporal onde cada nota ecoa a importância de lembrar, não apenas para guardar, mas para viver. Você sente o eco da última nota se dissipar lentamente enquanto o silêncio se instala ao redor da arena celestial. O ar está carregado daquela energia doce que só a memória viva pode trazer, como se as histórias contadas ali fossem pequenas luzes acesas no vasto escuro do cosmos. Apolo se vira para você, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e alívio. Você fez bem, ele diz com uma voz tão suave que parece uma brisa. Essa música, essa canção da tartaruga, ela nunca mais será esquecida. Enquanto vocês se acomodam em um banco feito de nuvens, outras figuras se aproximam para parabenizá-los. Entre elas uma senhora de aparência antiga, vestida com túnicas que parecem feitas de folhas douradas e prata líquida. Ela sorri com uma sabedoria que atravessa eras. Eu sou Clio, a musa da história. Ela se apresenta, e hoje vocês reacenderam a chama da memória para muitos mundos. Você percebe que essa presença é a personificação da inspiração histórica que sempre esteve ali, mas que raramente se deixa ver tão claramente. A tartaruga, continua Clio, é um símbolo que transcende culturas. Na China, por exemplo, ela representa longevidade e sabedoria, carregando o mundo nas costas. Curiosidade excêntrica. Em algumas tribos nativas americanas, acreditava-se que a tartaruga criou a Terra ao emergir das águas primordiais. Fascinante, não? Apolo concorda. Isso reforça a ideia de que histórias são fios que conectam diferentes culturas e épocas, mesmo quando parecem tão distintas. Ainda assim, historiadores discutem se esses mitos têm uma origem comum ou surgiram independentemente, como respostas naturais ao mundo. Você se deixa levar pelo peso dessas reflexões, absorvendo a sensação de fazer parte de algo maior que você mesmo, um ciclo interminável de contar e recontar histórias para manter vivas as chamas do passado. Clio, então, entrega um pequeno amuleto em forma de tartaruga, feito de cristal translúcido que brilha com a luz da arena. Para que nunca se esqueçam, e para que esta caminhada continue, mesmo quando os passos parecerem lentos demais. Você segura o amuleto e sente um calor reconfortante irradiar dele, uma promessa silenciosa de proteção e lembrança. E assim, no meio da vastidão do tempo, você percebe que a jornada de Apolo e da tartaruga é mais do que um mito. É um convite para que todos nós caminhemos lentamente rumo à sabedoria. O brilho do amuleto em suas mãos pulsa suavemente, sincronizado com seu batimento cardíaco, e você sente como se estivesse segurando não apenas um objeto, mas a própria essência da memória e do tempo.
Apolo caminha ao seu lado. O semblante tranquilo, como alguém que finalmente encontrou um sentido mais profundo para sua longa busca. Vocês deixam a arena celestial, atravessando novamente portais de luz que os trazem de volta para a biblioteca flutuante. O aroma familiar do papel antigo e da lavanda retorna, envolvendo você em um abraço silencioso de conforto e história. A jovem de olhos dourados reaparece, desta vez com um sorriso sereno. A canção da tartaruga agora está em vocês. Ela afirma: guardem-na, protejam-na e compartilhem-na apenas quando sentirem que o mundo está pronto para ouvi-la. Você observa Apolo, que dedilha a lira com uma calma reverente, como se cada nota fosse uma oração ao tempo. Enquanto caminham pelos corredores de livros, você se pergunta sobre o peso das histórias que carregam e o impacto que elas podem ter no presente. Afinal, a tartaruga não é apenas um símbolo de lentidão, mas de persistência e paciência, qualidades que parecem cada vez mais raras no seu dia a dia acelerado. Sabia que, na Roma Antiga, existia um festival chamado Saturnália, onde as normas sociais eram temporariamente invertidas. Apolo comenta, com aquele tom meio sarcástico. Era como uma folga gigante para a sociedade, onde escravos e senhores trocavam de papel. Historiadores ainda debatem se essa prática realmente trouxe mudanças duradouras ou apenas um breve alívio. Você sorri pensando em como a sociedade moderna ainda busca essas folgas, momentos para desacelerar e refletir, mas raramente encontra o tempo para isso de verdade. A biblioteca começa a se acalmar, as páginas dos livros retornando ao repouso, como se estivessem satisfeitas com a missão cumprida. Você sente uma tranquilidade crescente, uma certeza suave de que, mesmo em meio à pressa do mundo, há sempre espaço para a paciência da tartaruga. E, ao olhar para Apolo, você entende que a jornada está longe de acabar, mas que juntos, vocês têm a força para continuar caminhando, passo a passo, sem pressa. A atmosfera na biblioteca flutuante agora é calma, quase sagrada, como o silêncio que antecede o amanhecer. Você se senta por um momento, sentindo o peso da jornada e a leveza que ela trouxe ao mesmo tempo. Cada passo, cada som, cada encontro. Tudo isso fez você perceber que o tempo, a memória e a paciência são companheiros indispensáveis. Apolo está ao seu lado, com um sorriso tranquilo, como se tivesse encontrado finalmente uma paz que há muito buscava. Você olha para o amuleto em sua mão, que brilha suavemente à luz ambiente, um lembrete constante de que as histórias carregam vida própria. A tartaruga nos ensinou uma lição essencial. Apolo diz, a voz calma como um riacho, que a lentidão não é fraqueza, mas sabedoria, que o verdadeiro poder está em perseverar, mesmo quando o mundo parece girar rápido demais. Você sente essa sabedoria reverberar dentro de si, uma sensação que preenche cada canto do seu ser com calma e propósito. Enquanto a biblioteca começa a escurecer, com as luzes dos livros diminuindo suavemente, você percebe que a jornada de Apolo não é apenas um mito antigo, mas um convite para todos nós desacelerarmos, apreciarmos o caminho e encontrarmos beleza na paciência. Historiadores ainda discutem se a longa caminhada de Apolo para encontrar a tartaruga foi uma metáfora para a busca interior ou uma narrativa literal. Apolo comenta, meio sorrindo, talvez seja ambas as coisas. Você sorri de volta, sentindo-se pronto para levar essa lição para a vida cotidiana, onde o ritmo frenético pode finalmente dar lugar a passos mais conscientes. E assim, na B-Sentence, serenidade da biblioteca que flutua entre tempos e histórias, você fecha os olhos por um momento, permitindo que a calma profunda se espalhe pelo seu corpo. A jornada foi longa, mas é também eterna, e cada passo lento que você dá é uma vitória silenciosa. Você se acomoda, sentindo o corpo relaxar com a suavidade do travesseiro que parece abraçar cada parte de você. O ritmo do seu respirar desacelera, tornando-se um compasso gentil, quase como uma melodia sussurrada pela brisa que toca suavemente a janela. Imagine-se caminhando por uma praia deserta, onde as ondas vêm e vão com uma calma perfeita, desenhando formas efêmeras na areia, que logo se desfazem,
mas que deixam uma sensação de renovação. Aqui, neste espaço tranquilo, tudo está seguro. Nenhum barulho abrupto, nenhuma pressa, apenas o tempo suave, como um cobertor quente em uma noite fria. Você está protegido, embalado pela paz que existe além do tempo e do espaço. Cada pensamento que surge é leve, flutuando como folhas levadas por uma brisa amena. Permita-se sentir essa serenidade invadir cada músculo, cada célula. A jornada de Apolo e da tartaruga ensinou que a paciência é uma força e que, mesmo no silêncio e na lentidão, há movimento e transformação. Você está exatamente onde precisa estar, caminhando no seu próprio tempo, com calma e confiança. Enquanto a noite avança, imagine estrelas brilhando suavemente no céu escuro, como pequenos faróis de esperança e sonhos. Eles lhe lembram que, mesmo nas horas mais silenciosas, você está acompanhado pela história, pela memória e por essa calma profunda que agora reside dentro de você. Agora, deixe seus olhos se fecharem suavemente, entregue-se ao descanso e saiba que amanhã será um novo dia para continuar essa caminhada, passo a passo, sem pressa.